Um bom dia, você que está conosco nesta manhã, ou talvez no horário do almoço, enfim. Eu acho que o que é o mais importante é a leitura da palavra, e hoje a gente continua a carta de Timóteo, temos o segundo capítulo, que é a carta onde Paulo dá as suas instruções a Timóteo, e hoje nós temos o, a instrução sobre o momento de adoração, acerca do culto e essas coisas ao redor, né, da vida diária de uma comunidade. E Paulo ele já começa dando as instruções que a gente também vê em alguns outros lugares, por exemplo, em Filipenses, essa questão da oração, das súplicas, das intercessões e ações de graça por qualquer situação. Filipenses 4:6 também fala disso em relação à ansiedade, e aqui ele justamente fala sobre para quem ou quais seriam alguns motivos de orações. E é interessante que aqui o motivo de oração é pelos reis e por aqueles que exercem alguma autoridade. E a consequência disso também seria que Deus então agiria na vida deles, e isso também traria então uma vida tranquila e pacífica entre cristãos e as autoridades. E é interessante que vale lembrar que na época de Paulo e até outras épocas ou em outros governos, como a gente ainda vê hoje em alguns lugares, o governo não tinha uma boa relação com os cristãos, afinal, é, a gente entende que só existe um Senhor, um Rei, um Salvador. E justamente é Deus e não há outro, ninguém maior ou alguém que vá fazer o que Jesus Cristo fez, que é aquele que é o mediador entre nós e Deus, e é aquele que se entregou a si mesmo como resgate por todos, é aquele que pagou o preço do pecado, que é a morte. E de fato, essa é a única forma de nós nos achegarmos diante de Deus. Contudo, nós sim devemos orar pelas autoridades, pelos cargos que são exercidos, afinal, também isso é o que pode e quem pode mudar o coração de qualquer pessoa é o próprio Deus, é o próprio agir do Espírito Santo. E a gente sim pode interceder, a gente pode orar, a gente pode agradecer pelas coisas que os nossos governantes têm feito, ou até mesmo colocar como ações de súplicas a mudança daqueles dos nossos governantes, e não só deles, né, mas de qualquer pessoa ao nosso redor que a gente enxerga que de fato precisa do agir do Espírito Santo na vida deles. E é interessante que o versículo 8 nos, pelo menos para mim, traz uma questão muito importante, que era pois que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Que de fato a gente também possa ter uma fé. Fato mostre em quem nós cremos, que é em Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, assim como o versículo de hoje nos fala, né? Jesus Cristo como mediador. E o final do nosso texto, olha, dá alguns áudios de muitos minutos, porque fala bastante dessa questão das mulheres e como elas devem se comportar no culto. Vale lembrar, sim, que existe um contexto por trás disso, um contexto onde mulheres de Éfeso também tinham participações em cultos a outros deuses. Toda essa questão da vestimenta e do luxo por trás estava ligado também a essa adoração ao corpo da mulher, e justamente não é o foco, porque a gente entende que a adoração é de fato para o nosso Senhor e para nosso Deus. Não significa que nós mulheres não podemos nos enfeitar, significa que a gente também não deve ser reconhecida apenas pela nossa beleza ou quão lindas nós nos vestimos, mas de fato que a gente deva ser reconhecido por aquilo que a gente faz e a quem a gente de fato adora e em quem a gente crê.
E, de fato, Deus tem que transparecer da nossa vida e nas nossas ações, e assim é na vida de qualquer um, não só das mulheres, mas também dos homens. Então não é só nossa responsabilidade transparecer Deus, mas todos aqueles que creem em Cristo Jesus. E aí, se você pegar o versículo 12, não permitam que mulheres ensinem, nem que tenham autoridade sobre homem, e esteja, porém, em silêncio, você deve pensar, poxa, então por que a gente ouve o áudio da Kelly? De fato, isso tem a ver muito mais com a época, quer dizer, eu acredito que seja muito mais pela época em que Paulo e as mulheres de Éfeso estavam vivendo, do que de fato uma proibição de mulher também ensinar. Tudo precisa ser feito com clareza e tudo também precisa ser feito de fato para honrar o nome do Senhor e não o nosso nome. E isso não cabe somente a mulheres e nem somente a homens, mas cabe a todo aquele que crê em Jesus Cristo ensinar e estar disposto também a ser humilde diante da sua responsabilidade e saber que é Deus quem nos capacita, é Deus que nos dá também as palavras e, de fato, a instrução de como proceder. E que a gente, de fato, possa ser mulheres e homens tementes a Deus, sabendo que Ele é nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso Senhor, independente de quais circunstâncias. Que você possa ter um dia abençoado e uma semana aí repleta ainda de grandes alegrias. Um forte abraço a todos nós.